Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, estaremos lendo desde o versículo 1, e a palavra de Deus diz o seguinte: E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, e eu vou ainda mais um versículo, versículo 4, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Nós conhecemos um pouco da história e os capítulos anteriores a estes versículos que eu li contam de um tempo de derrocada da nação de Israel. Principalmente a dificuldade vinha por causa da liderança, mas o que acontece quando uma liderança é corrompida é o quê? O que geralmente acontece quando a liderança se corrompe? O povo permanece fiel? Qual é a nossa natureza humana? Se dão mole para a gente vai para o mole, é ou não é verdade? Amém, irmãos? Se a liderança é dura e estrita, eu reconheço muitos anos nessa igreja, que a liderança era tremendamente dura. E eu estou olhando para a liderança aqui, estrita. Quem pode dizer amém? Dura e estrita, e era difícil para nós, mas nos mantínhamos no caminho que Jesus chamou de o caminho apertado. Ninguém gosta do caminho apertado. E Eli estava ficando velho. Verdade, neste texto que eu li, ele já estava bem velho. A Bíblia diz que até a visão dele ele já praticamente não tinha, humanamente falando, por causa da velhice. E os seus filhos, que eram a continuidade ministerial do povo de Israel, estavam corrompidos. E quando a liderança, os filhos da liderança se corrompem, aqueles que já desejavam uma alternativa correm e dizem: claro que nós podemos fazer. Olha os filhos de Eli, eles fazem. A primeira vez que eu ouvi tal coisa foi de uma menina. Aliás, da mãe nos contando, ela disse: olha, irmã, está difícil explicar para minha filha que isso não pode, porque o filho do pastor ou a filha do fulano, da irmã da igreja, faz. Como é que eu vou explicar para ela que não faça? E situação como essa estava acontecendo em meio ao povo de Israel, porque os dois filhos do grande líder Eli, da nação de Israel, líder espiritual, estavam corrompidos e cometendo coisas feias, não é? E o povo estava aproveitando para viver aquilo que já em sua natureza desejavam viver. Quando não há liderança estrita, a gente fica à vontade, amém? A gente podia chegar atrasado no culto sem ser repreendido na época? Não, por quê? Porque a liderança é estrita. Você chegava e ia escutar do púlpito uma repreensão, principalmente se fosse obreiro, né? Sendo obreiro, hoje, veja, a irmã Manuela hoje chegou um pouquinho atrasada, seria repreendida. Amém, irmãos? Mas estas coisas que eu estou mencionando são coisas pequenas para nós entendermos, mas o que acontecia com Israel levou o povo de Deus a apartar-se de Deus, da lei de Deus, da obediência a Deus, era muito sério. Tão sério que no versículo 3 o texto diz que, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Por este texto, irmãos, eu fui levada a uma realidade aplicada para o dia de hoje, que a lâmpada de Deus, a luz de Deus, a luz desta palavra, parece que se apaga no nosso mundo. As outras verdades, os outros caminhos estão recebendo tanto voto, tanta abundância, tanto lugar na política, tanto lugar, inclusive, nas igrejas, que o estrito da palavra está perdendo o lugar. E a lâmpada, a luz da palavra de Deus, que guia o caminho no caminho de Deus, que é apertado, está desaparecendo.
Pela graça de Deus, ainda há muitos espalhados em todo o mundo. E nós somos uns dos tais que nos reunimos, nos agradamos, somos satisfeitos por ouvir a genuína palavra de Deus. Eu olhei agora aqui para a irmã e me lembrei do seu testemunho. Ela disse: irmã, eu fui visitar lugar onde a liderança é desta maneira, moderna, diferente, permissiva. Mas quando eu ouvi, quando eu li, quando eu me aproximei, a verdade é que a minha alma não teve prazer naquilo, por mais duro que seja este caminho, por mais apertado que seja este evangelho, ele é luz verdadeiramente para a minha vida, eu enxergo a verdade, quero decidir seguir a Deus por ele. E ela disse: não fiquei lá. E a verdade é que hoje, queridos irmãos, a lâmpada de Deus ainda está acesa, mas está penumbrosa, parece que a qualquer momento vai se apagar. Esta lâmpada é a palavra de Deus. E diz, a lâmpada estava acesa no templo do Senhor, aonde também estava a arca de Deus. Quem se lembra o que significa a arca de Deus? A própria presença de Deus. A própria presença de Deus. E quantas vezes, né, nós ouvimos, foi-se a glória de Israel, foi-se a presença de Deus. Em quantos lugares nós assistimos shows evangélicos, e quando eu digo show, é pela aparência, mas são cultos. E nós podemos estar e entrar e sair, nós somos emocionados, nós somos levados a gostar de tudo aquilo que vemos, mas a presença de Deus está ou já não está mais ali. Mas antes, diz a palavra de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, aonde está a arca de Deus, escute por favor, o Senhor chamou, vá lá no versículo 4, a Samuel, e ele, Samuel, disse, eis-me aqui. E a palavra que eu senti do Senhor nesta manhã, gemendo porque não tinha nada, veio deste texto. E o Senhor chamou antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E ele disse, eis-me aqui. E antes que se apagasse a lâmpada da palavra e da presença, o Senhor chamou a Betânia, para que nós tivéssemos a oportunidade de, como Samuel, dizer, eis-me aqui. Amém? Nós estamos vivendo em dias que a lâmpada da palavra está se apagando no mundo. Mas estamos vivendo em dias que o Senhor ainda não encerrou a sua história. Quando encerrar, eu e você vamos ouvir a trombeta. Eu e você vamos estar fora daqui. Mas nos dias anteriores, não é dia de pranto, aleluia, nem de folguedo. Folguedo é danças e alegrias. Não. É dia de viver e lutar contra a apostasia que é vigente dos últimos dias, porque a apostasia dos últimos dias é que está apagando a lâmpada, a luz da palavra de Deus e tirando a presença de Deus no meio das reuniões dos crentes. Mas antes disso acontecer, o Senhor continua a chamar, aleluia, indivíduos, meninos, como foi o caso de Samuel, aleluia. E ele disse ao Senhor, nós somos chamados. Somos chamados, em primeiro lugar, para ouvir e falar. Somos chamados, em segundo lugar, para sofrer e amar. E somos chamados, em terceiro lugar, para servir e trabalhar. Somos chamados para ouvir. E Samuel, o texto de Samuel, no capítulo 3, ainda, vá lá no 10 e 11, já que você já está aberto nesse texto. Diz assim, então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, aleluia. Eis aqui eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhes tinirão ambas as orelhas. A primeira coisa que Samuel teve que aprender, a primeira coisa na chamada é ouvir. Porque se Deus chama alguém, aleluia, se o Deus de Israel chama alguém, esta pessoa, em primeiro lugar, ouviu a chamada. Se alguém é chamado para quê? Aí o que acontece conosco?
eu e você, é perguntar para o Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Não é assim? Se eu fui chamado e entendi que Deus me quer para trabalhar, amém? Geralmente a chamada diz, vai fazer. E aí você começa a perguntar, o que, Senhor? O que mais que você pergunta? Como, Senhor? Você pergunta, qual o caminho, Senhor? O que usarei, Senhor? Né? Moisés pergunta, o que eu vou usar? Como é que eu vou fazer? Como é que vai acontecer? Faraó está lá no trono, teu povo está aqui escravo. Eu sou meio gago. Como tu farás isso? O servo de Deus que é chamado tem que, em primeiro lugar, fazer o quê? Ouvir. E é interessante que Deus tem prazer de falar. Deus que chama é o Deus que guia. Agora, ele tem a maneira dele falar, a maneira dele guiar. Nós gostamos, eu gosto de livro de instrução. Eu sempre repito que eu gostaria que a Bíblia fosse um livro mais direto de instrução do dia a dia, tivesse capítulos sobre como trabalhar na família, como seguir a chamada de Deus para um, para outro, para as mães, para os professores, para isso. Seria uma bênção, mas não é assim. Mas o Deus que nos deu esta palavra, ele tem prazer em falar, mas nós temos que aprender a como é que chama? Sintonizar. Quem é crente pentecostal aqui sabe disso, né, irmãos? Amém, irmãos? E você que não foi batizado no Espírito Santo, é pentecostal? Diz, claro que eu sou, porque você crê no Pentecostes e está buscando. Quem está buscando aqui? O batismo com o Espírito Santo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Então nós, crentes pentecostais, sabemos que há de sintonizar com a voz de Deus. Até novos convertidos já podem, eu ouço Deus me disse isso, mas como Deus te disse? É difícil a gente responder, é criança, né? A minha filha muitas vezes me pergunta, mãe, você diz Deus falou isso para você, mas como é que eu não escutei a voz dele? Por que Deus nunca falou comigo, mãe? E aí, para você explicar que uma coisa não é outra, né, irmão, é um negócio complicado. Mas eu digo, um dia, minha filha, você vai escutar a voz de Deus, porque a mamãe está orando para Deus se fazer revelar na sua vida e você reconhecer a voz dele. O fato é que ele fala. Quem dá testemunho que Deus fala? O servo ouve. O nosso primeiro trabalho de chamados na obra de Deus, escute igreja, é ouvir. Mas ninguém ouve quando está ocupado. Quando você liga o liquidificador, você ouve alguém? Quando você está com a cabeça, está tudo desligado, mas a cabeça está ligada no volume alto. Quem tem como eu esse problema? Você está pensando tão forte, tão alto, que as pessoas estão falando do lado com você e você não está escutando e não tem barulho nenhum. É dentro da sua cabeça. O que você tem que fazer, o que falta, o que é aquilo. Os teus pensamentos estão tão altos que você não consegue mais escutar a ninguém. Mas o primeiro trabalho de quem é chamado por Deus é ouvi-lo. Então nós temos que parar. Nós temos que pedir, nós temos que tomar atenção. Ali Samuel foi na noitinha, ele estava a ponto de dormir, e Deus precisa usar muitas vezes um momento de quietude. Nós passamos pela enfermidade, nós passamos pelo silêncio muitas vezes, para aprendermos a ouvir a voz de Deus. Porque foi naquele momento que Deus disse, Samuel, Samuel. E Samuel já tinha aprendido do mais velho, como diz lá na vossa terra. Já tinha aprendido, mesmo deste homem que estava em erro, não em perfeição, mas era o líder. Ele disse, quando esta voz te chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel repetiu as palavras, e o Senhor disse, é isso mesmo, meu filho, é na obediência, aleluia. Porque quem é chamado, em primeiro lugar, ouve ao líder e ouve a Deus. Quem pode dizer amém? Mas quem ouve a voz de Deus, o chamado é para, em primeiro lugar, ouvir e falar. E o texto diz em 1 Samuel, capítulo 3, aí mesmo neste texto, versículo 18 a 21. Você já está neste capítulo, por que não ler comigo? Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, o Senhor é. Faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. O que aconteceu aqui? Deus falou com Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus. No outro dia ele procurou a Samuel e disse, menino,
Você pode imaginar como é que ele foi dormir aquela noite? Porque foi ele que disse, eu acho que é o Senhor que vai falar com você. Lembra que Samuel foi 2 vezes antes? Foi na 3ª vez que ele disse, agora vai e fala com o Senhor. E ele ficou só na curiosidade. Ele dormiu a noite inteira, não perturbou Samuel à noite. No outro dia, no entanto, ele sentou o menino e disse, agora você vai falar. Tudo que o Senhor te falou, eu quero ouvir tudo, não me esconda nada. Foi ou não foi assim? Acabamos de ler, né? Aí o menino, o que diz o texto que a gente leu? Ele contou tudo. Mesmo que fosse duro, ele não escondeu nada. O trabalho do servo, nós somos chamados para ouvir e para falar. Nós não podemos mudar a mensagem. Nós não, mesmo que seja duro, mesmo que seja difícil, mesmo que o mundo não vai nos compreender, às vezes a gente, né, tem familiar e fala, como eu vou falar isso com a minha mãe? Como é que eu vou falar isso com o meu pai? Como é que eu vou falar isso assim com o meu filho? Como é que eu vou explicar esta posição? Mas se Deus nos fez ouvir a sua voz, e nós conhecemos que é a verdade de Deus, nós que somos chamados para ouvir e somos chamados para falar. E Samuel falou tudo que Deus lhe disse. E porque ele foi fiel, Deus continuou falando com ele. E a fidelidade de Deus se fez provar na vida, você leu comigo, que tudo que Samuel falava, nada caía por terra. E o povo reconheceu que era então profeta de Deus, porque tudo que ele falava que tinha ouvido de Deus, nada deixava de acontecer. Quem quer ser servo de que fale aquilo que Deus mandou, para que todos reconheçam que este ou esta é servo de Deus. Talvez nós não somos profetas, talvez Deus nos dê palavra profética uns para os outros ou para a igreja, mas quando nós falamos a verdade de Deus, nós estamos servindo a Deus no nosso chamado e as pessoas reconhecerão, aquela minha irmã, aquele menino, aquela moça, aquele obreiro é servo verdadeiramente de Deus. Quem pode dizer amém? Jeremias foi um desse. Então diz Jeremias, Senhor, eu não sei falar, porque eu sou uma criança, lembra disso? Mas o Senhor lhe disse, não diga que eu sou uma criança, porque aonde eu te enviar irás. Mas olha a última palavrinha que Deus diz para ele. E tudo quanto te mandar, dirás. Somos chamados antes de apagar-se a lâmpada de Deus no templo. Deus chamou a Samuel. Antes de apagar-se a lâmpada de Deus no meio do evangélico, Deus está chamando gente para ouvir Ele ainda e falar. E nos coloca na parede e dizer, porque eu estou te dizendo que tudo que eu te mandar, dirás. Mas somos chamados também para sofrer e para amar. Um servo que foi enviado para orar por Paulo, não queria orar por ele. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei, quem se lembra? Quem se lembra? O quanto deve padecer pelo meu nome. Ali estava Ananias, um servo, que tinha intimidade com Deus, e Deus pôde falar com ele, e ele deu ouvidos a Deus. E a surpresa de Deus no dia para Ananias foi dizer, vá visitar o tal Paulo, que está lá na rua tal, né? Ele está lá e está cego, vá orar por ele. Ele disse, não, o senhor está enganado. O senhor está enganado, este Paulo está perseguindo os cristãos. Não pode ter bênção para ele. Ele disse, não, é este mesmo. E a palavra que o Senhor falou para Ananias foi essa. Vai, porque eu escolhi, eu chamei. Ele vai levar o evangelho aos gentios. Aleluia! Mas eu lhe farei saber a Paulo o quanto ele vai padecer por este evangelho. Então, chamados, se nós tivemos a ousadia de dizer no começo desta mensagem, que o Senhor, antes que a lâmpada se apague, saiba que nós vamos ouvir e falar, mas saiba também que o nosso chamado é para sofrer. Neste mundo nós não somos chamados, o nosso descanso é na eternidade. Aqui o que nos espera por servos, se nós somos chamados para trabalhar para o Senhor, nós devemos esperar sofrimento.
Jesus veio ao mundo sabendo que ele ia sofrer. Quando o servo de Deus leu hoje o texto de Filipenses, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas despojando-se e vindo ao mundo, ele sabia que ele seria obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio para sofrer. E ele nos chamou para a liberdade, mas disse: o caminho de vocês tampouco vai ser fácil. Mas não se enganem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Aleluia. Eu não vou vos deixar sozinho. E o crente sofre como Paulo e Silas, que esse aí aprendeu, irmão. Cumpriu ou não cumpriu na palavra, na vida dele? Está lá chicoteado, batido, com Silas lá na prisão, no cepo, amarrado. Mas à meia-noite... Aleluia! Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Canta mais alto, Silas, faz a segunda nota aí, a segunda voz. Eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, para sofrer. Mas só crente chamado é que no cepo canta, se alegra, tem esperança, tem força renovada. Ele sabia que a mão do Senhor o levaria até o fim. E ele estava disposto a pagar o preço para ser fiel até o fim. E quando ele chegou, ele disse: Senhor, obrigado, porque eu acabei a carreira. Cheguei ao fim e guardei a fé. E ele diz: desde agora a coroa de justiça me está esperando, este que soube sofrer. Aleluia! Este Paulo diz: lembra-te a Timóteo, que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Ele tinha um evangelho antes que a lâmpada se apagasse. Ela já vive em nós. Em quem aqui a lâmpada da palavra vive? Em quem aqui a lâmpada da palavra vive? Aleluia! Paulo lembra a Timóteo e diz: lembra-te deste meu evangelho, pelo que eu sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, porquanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então Paulo está nos confirmando que ele entendeu que a jornada seria de sofrimento, mas aqui ele diz ao que vem depois dele, aleluia, ao que continua ao trabalho. Ele sabia que o tempo da sua partida está próximo, e ele diz: Timóteo, olha, Jesus ressuscitou segundo o meu evangelho, a palavra está viva aqui, eu sei que está viva em você. E ele diz: pelo que eu sofro, olha para o meu exemplo, eu sofro prisões, eu sofro dores, parece que eu sou um malfeitor. Quem de vocês são visto muitas vezes com olhos da sociedade, como se você fosse a criatura mais esquisita? Gente de categoria diferente, que não entende nada. Mas nós somos chamados para sofrer isso. Aleluia, nós somos chamados para sofrer isso. Porque ele disse: porque eu sofro por amor dos escolhidos, para que eles cheguem à salvação. Ontem nós ouvimos no culto a irmã dando testemunho: por anos a fio eu pedi oração na quarta-feira para que houvesse salvação na minha família. E eu sofria o fantasma de que alguém me julgasse, que eu repetia aquelas orações ou aquele pedido. Eu sofria dentro de mim mesma a tentação de não fazer mais. Foi o seu testemunho, não foi meu. Aleluia! Mas o que importa é o que diz Paulo: eu sofro por causa dos escolhidos, porque se Deus há de salvar aquela alma, eu quero sofrer até vê-la no caminho de Cristo. E ela diz: para a glória dele, Senhor, já uma foi e a família está vindo. E nós somos chamados, se somos chamados, é para ouvir e para falar, é para sofrer e para amar, como disse Paulo. Disse terceira vez Jesus: Simão, filho de Jonas, amas-me? Somos chamados para amar inclusive a Jesus. Encarou a Pedro e disse: Simão, Pedro, tu me amas? Aleluia. Essa já foi a terceira vez. Então ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Se nós amamos a Jesus, ser chamado é sofrer e amar.
Mas se nós amamos a Jesus, nós sofremos pelas ovelhas. Foi isso que Jesus disse. Tu me amas mesmo, Pedro? Então apacenta, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nem todas as ovelhas vão te amar de volta, nem sempre você vai ser entendido, algumas vão dar trabalho, seja o que for. Se tu me amas, apacenta o meu rebanho. Diz a palavra de Deus em 1 Pedro, este mesmo Pedro, já mais na frente, diz, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Somos chamados para sofrer e amar. E diz Pedro, tende vós, igreja, chamados, ardente amor. Não, nós não estamos escutando. Este Pedro que Jesus disse, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes, apacenta minhas ovelhas. Este mesmo Pedro escreve, mas sobretudo, igreja, ele falando à igreja, tende ardente amor uns para com os outros. E ele termina com uma sabedoria profundíssima que só a palavra de Deus nos pode revelar. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Eu nem me atrevo a destrinchar esta palavra. Mas para mim o peso dela já é tão forte que me dá temor. Porque nós somos chamados para sofrer e amar, e o texto de Paulo aos Coríntios, que explica a profundeza do amor, ele diz, o amor é sofredor. E no último versículo do contexto, ele diz, agora, pois, permanecem 3 coisas. A fé, que todo mundo diz é a maior delas. Nós somos crentes por causa da nossa fé, sim ou não? Mas Paulo diz, permanecem 3 coisas, a fé, a esperança, a irmã Nália fica com essa, eu prefiro a esperança. Eu prefiro a esperança. Aí Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz, mas a maior delas. Mas o maior destes é o amor. E no texto diz, o amor é sofredor. Então, chamados, antes que a luz se apague do lado de fora, nós somos chamados para continuar ouvindo e falar. Nós somos chamados para sofrer e amar. E, em último lugar, nós somos chamados para servir e trabalhar. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Quem está falando isso? Que dia? No dia que lavou os pés dos seus discípulos. Estamos juntos? João capítulo 13, né? Não, neste que eu estou lendo em Marcos 10, desculpa. Depois, então, que Jesus lavou os pés, ele tomou os seus vestes, sentou-se outra vez à mesa e disse-lhe, entendei vocês o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, é o que Jesus disse. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Quem é o servo nessa história? Diga, sou eu. Diga, sou eu. Sou eu. Quem é o senhor? Agora todo mundo vai dizer junto, com certeza. É Jesus. Amém, irmãos? Essa está fácil. Quem é o servo? Sou eu. Quem é o senhor? Aí Jesus diz para nós, então, não é o servo maior do que o seu Senhor. Que lição linda! E ele disse, então, do jeito que eu fiz, que eu servi, que eu me humilhei, que eu dei, que eu mostrei, que eu agradei, que eu amei até o fim, façais vós também, porque vocês me chamam de mestre, Senhor, e eu sou. Mas o servo não é maior. Mas que privilégio que Jesus nos dá, né, minha amiga? Da gente ser igual, ele nos chama a ser iguais, irmãos. Quem diz amém? Se sabeis estas coisas, disse Jesus, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agora essa pregação, irmã Nalva, foi para mim, que Jesus falou esse pedacinho aqui. Porque entender a palavra eu entendo. Muitas vezes para nós o problema é fazer. A gente entende, mas na hora de fazer é um problema. Amém, irmãos? Porque quem é chamado para servir. E a teoria de dizer eu sou serva do Senhor e serva da igreja é linda. Mas Jesus disse, se você entendeu, porque ele está falando com os seus discípulos, se vocês entenderam, bem-aventurados vão ser se o fizerdes. Ou seja, a bênção só chega à nossa vida
como chamados de Deus, se nós fizermos. Então, escute, por favor, nós estamos finalizando. Só somos bem-aventurados se a gente ouvir, der ouvido, sintonizar e falar. Não pode guardar. Não pode ter medo. Poder pode, porque Jesus sabe que a gente tem. Mas tem que ser usado. Nós somos chamados ou não somos chamados? Antes que a lâmpada de Deus se apague. Deus nos tem chamado, Betânia. Não acabou a obra. Não acabou a obra. Não acabou a obra, aleluia. Não adianta dizer, mas está tudo acabado por aí fora. Não está. A lâmpada ainda não se apagou. A presença não saiu e a prova é aqui. Sabe o que a gente tem que fazer? É o que Jesus nos mandou. Manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor, e como é que é? Batiza o meu coração. Manda fogo, Senhor, manda fogo. A gente aquece aqui, aleluia. A gente vive o milagre aqui. A gente vive a palavra aqui. A gente aprende aqui. Ouviu e agora fala. Aí vai lá no de fora, desculpa, está errado na sua igreja. Desculpa, minha família, está errado o seu caminho. Oh, se somos chamados, nós temos que ouvir e falar. Se somos chamados, nós temos que já prepara aí o corinho, como eu digo à minha filha, porque é para sofrer e amar, mas é sofrimento por amor. Alguém sofreu por mim, aleluia, e se deu por mim, foi Jesus. E Ele te chama a sofrer pela igreja e se dar por ela. E por último, somos chamados para servir e trabalhar. Até Jesus disse, meu pai trabalha até agora. Meu pai trabalha até agora. Obrigada, irmã, que conhece a Bíblia. Glória a Jesus. Se você não lembrava ou não conhece esse versículo, Jesus estava dizendo, meu pai trabalha até agora, e ele disse, eu também. Aí eu uso muito esse versículo para falar para minha filha. Quando não quer trabalhar lá em casa, eu digo, minha filha, pai trabalha, o pai celestial trabalha. Jesus disse que ele gosta de quem trabalhe. Manda a gente trabalhar, eu também gosto de trabalhadora. Graças a Deus. Nessa casa ali é família, né, irmão? Aqui todo mundo tem que trabalhar, né, irmã? A Anália está concordando aí. Ela disse, irmã, põe mesmo para trabalhar e está certo, aleluia. E nós que somos chamados por Deus, escute, irmãos. Vamos terminando aqui, somos chamados para quê? Para trabalhar, irmãos. Jeremias trabalhou, Samuel trabalhou, cada um na sua vocação, irmãos. Febe, quem é essa, irmã? Não sei, está perdido o nome na Bíblia, é uma mulher. Epafrodito, irmã, que nome doido é esse? É, irmã, e é servo esse, chamado. Fomos chamados para quê, minha amiga? Para trabalhar, para servir e para trabalhar. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, olha Paulo falando aos Tessalonicenses, mas ainda a nossa alma, porque vocês são muito queridos, aleluia. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Paulo está falando assim, olha, irmãos, eu trabalhei por vocês, pregando o evangelho, mas precisei jogar jornal na madrugada e fiz, porque ele diz, eu trabalhei de noite e de dia. Precisei fazer tenda, precisei fazer outras coisas, mas o centro, eu estou trabalhando aqui, mas para sustentar os missionários, sustentar minha família também, com certeza, mas para cooperar na obra de Deus, para evangelizar também, para fazer a obra do Senhor, ouvindo, procurando do Senhor saber qual é a minha vocação para eu trabalhar, porque aquele que é chamado é para trabalhar. Portanto, eu termino com essas palavras lindas que você conhece, essa eu sei que todo mundo conhece. Aleluia! Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, então quem é chamado tem que fazer o quê? Eita! E não é só lá fora para encher o bolso, não. Pelo contrário, você foi chamado por quem? Você trabalha para ele só porque ele te paga. É ou não é, irmão? Desculpa o dedinho apontado aí. Vou falar para mim, então. Deixa eu apontar aqui. Você trabalha para ele só porque ele te paga. É verdade. Amém? E o nosso galardão está no céu. Quem ainda quer trabalhar para Jesus? Por que nós queremos? Porque a luz de Deus brilhou no nosso coração e nos salvou. E antes que a lâmpada de Deus se apague, nós somos chamados para ouvir. Irmã, eu não ouço. Eu gosto de tudo, mas não ouço. Busque. Se você foi chamado e foi, será que você escutou?
Se você foi chamado e foi, busque ouvir para falar. Busque entender que vai ser sofrido e amar, porque este sofrimento, o amor é sofredor. E por último, chamados para servir e trabalhar.